Então, pessoal, um abraço grande em todos, especialmente no Olavo e no Ricardo, que estão aqui no Ciceroniano, e obrigado pelo convite honroso, né, da Liga de Transplantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma honra grande estar aqui conversando com vocês, né, e sobre um tema apaixonante, que é o transplante de coração. Nós vamos dividir a nossa apresentação em 4 estágios, né? O primeiro é fazer algumas reflexões sobre o momento que a gente está vendo e sobre o ensino médico. Depois, sobre a história dos transplantes no mundo, no Brasil e aqui no Nordeste, que é um outro país. E discutir as indicações e a técnica cirúrgica e encerrar com outras reflexões. Todo esse conteúdo aqui é baseado em 40 anos de trabalho aqui em Maceió, de um grupo que começou em 1978, e já operou mais de 20 mil casos aqui em Alagoas, 14 mil desses casos com circulação extracorpórea, em que nós temos que parar o coração para corrigir os mais diferentes defeitos. As coronariopatias são as mais frequentes, mas as válvulas também estão prevalentes, as cardiopatias congênitas e uma miscelânea de outras patologias, né? Esse grupo sempre teve uma atividade acadêmica muito forte, desde que nós chegamos em Alagoas. Antes desse nome de Liga, a gente já tinha grupos de estudantes que nos acompanhávamos, apresentamos muitos trabalhos em congressos, muitos deles apresentados por estudantes de medicina que nos acompanhavam, né? E nos orgulhamos muito de ter formado mais de 80 médicos, 84 cardiologistas e cirurgiões cardiovasculares que trabalham aqui em Alagoas e alguns em outros locais, no Espírito Santo e lá em Rondônia, cumprindo o seu importante papel social. Bom, começam as reflexões, né? No século passado, que foi há 20 anos atrás, eu imaginava, né, que esse século que nós estamos vivendo, né, ele fosse comandado, né, pela ética, né, que fosse o primado da ética, né, que as pessoas se organizassem nesse sentido, entendendo a ética como um conjunto de valores e princípios que nós usamos para orientar a nossa conduta perante a vida e as outras pessoas, que basicamente se concentra nessas interrogações aí. Eu quero fazer alguma coisa? Quero. Eu posso? Posso. E o mais importante, a reflexão a fazer, é se eu devo fazer isso. Eu tenho que imaginar qual é o impacto disso para a minha vida, para o meu benefício, né? Mas também para a vida das outras pessoas, né? Para que isso é que se chama ética, né? A gente observar o que a gente pode fazer, os nossos desejos, né? Mas sempre imaginando que nós não estamos só no mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Esses tempos de hoje são difíceis, as pessoas estão buscando soluções fáceis para problemas complexos, né? E, invariavelmente, os ideais são substituídos por interesses, né? E nem sempre esses interesses são os interesses melhores, que são os interesses coletivos. Esses são os estágios do conhecimento. A gente deve sempre buscar a simplicidade, não a simplicidade nascida da ignorância, né? Lembrar para vocês que foi a ilusão do conhecimento que provocou, durante determinada época, né, atraso na humanidade, né? Por exemplo, as pessoas imaginavam que se saíssem de navio, né, uma embarcação, elas iam cair no abismo, porque achavam que a Terra era plana. E vocês, hoje, pasmem, ainda tem gente que prega esse tipo de conhecimento totalmente desprovido de realidade, né? Mas temos que buscar a simplicidade gerada do entendimento, né, de que as coisas são complexas
mas se elas forem divididas e forem estudadas, elas vão gerar um entendimento, né, que gera uma simplicidade gerada de um profundo conhecimento. Então, vocês têm que estar sempre estudando, né, agora nessa fase de formação, e mais ainda quando vocês estiverem formados. Vocês vão ter um papel social importante e não é permitido a vocês que tomem qualquer tipo de decisão guiados pela ignorância. Toda ignorância é atrevida, né? E lembrar, de novo, que não tem solução simples para problema complexo. Lembrar também, ó, que o cara mais simples que a humanidade já nos proporcionou foi esse aí, foi o Cristo. Ele podia ter nascido príncipe ou o que fosse, mas ele preferiu ser gente, né? Nunca fez uma faculdade, né? Não se tem notícia nem se ele teve escolaridade, né? Mas é uma das pessoas mais importantes da história da humanidade. Ele nasceu numa época que não tinha rádio, televisão, jornal, nada disso, e ainda está presente aqui entre nós. E nesses tempos obtusos, né, lembrar essa frase de Milor Fernandes, que era um carioca aí, era professor, filósofo, tradutor, escritor, chargista, jornalista, tudo que você quiser pode colocar nele, de coisa boa. E ele dizia que o ódio não deve ter fins lucrativos, ele perde por ele. Então, quando você presenciar alguém pregando o ódio, saia de perto, né? E veja principalmente se ele não está buscando algum interesse obscuro em torno disso. E guie-se por essa frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele dizia que a vida é breve, né? A arte é longa e o julgamento é difícil. Então, nesses tempos de desinformação, que a gente recebe uma avalanche por tudo que é meio, pelos celulares, pelo e-mail, pela mídia, né? Sempre tenham paciência, que a vida é breve, a arte é longa e o julgamento é difícil. Não façam um julgamento muito apressado para não, não serem induzidos a erro. E vocês estão começando agora, ó, lembrar do Antônio Calado, que é outro escritor. Ele dizia que não existe caminho. Esses caminhos são construídos durante a caminhada. Então, vocês têm todo um caminho aí pela frente. Eu tenho uma inveja imensa da maior riqueza que vocês têm, que é a juventude. Então, vocês têm como mudar o mundo aí. O caminho está aberto aí para vocês construírem. E a caminhada vocês estão começando agora, que é quando escolheram uma profissão para se organizarem. Olha, a Universidade de Harvard, ela não busca formar médicos, ela quer formar líderes. São pessoas que tenham disciplina, que tenham ética, lembre-se sempre dessa palavra ética, que sejam ótimos oradores e que tenham potencial para liderar nas suas especialidades, que eles sejam facilmente reconhecidos como um cara que frequentou a Harvard. O médico, ele tem que ser o líder da equipe de saúde, mas isso não é uma coisa cartorial, ele tem que se formar, né? Ele tem que exercer essa liderança, né, pelo conhecimento, né, e não pela hierarquia, né, que ele imagina que possa ter em relação às outras profissões. Então, o que nós queremos, na realidade, né, a gente é um professor de medicina, antes de querer formar médico, é formar um cidadão, né, uma pessoa que possa pensar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o seu país, sobre o seu lugar que você vive, né, interagir com ele. Né. Esse professor José de Lapende é um espanhol que era médico, pintor e violonista, e ele dizia que o médico que só sabe medicina, nem medicina ele sabe. Então, ele queria dizer que o médico tem que ter uma formação humanística muito grande, né, para exercer a medicina. A medicina é ciência e é arte também. Então, para isso, ele precisa ler outras coisas que estejam ligadas ao humano, né? E, por exemplo, a poesia de Fernando Pessoa é uma coisa indispensável.
Esse era um poeta, era um filósofo também, né? Era um sujeito completo, né? Talvez o maior poeta da língua portuguesa. Ele dizia que a vida não tem sentido, tem existência. O que é que significa isso? É que nos dias que nós não fazemos alguma coisa interessante, ou para a nossa vida, ou para a vida das outras pessoas, nós não existimos, nós apenas duramos. Então, hoje é um dia que nós estamos existindo, nós estamos conversando aqui sobre a vida, né? E sobre o transplante de coração. Machado de Assis. Comecem pelos contos, né? Os contos de Machado de Assis são magníficos, são um espelho da alma humana. Né? Esse alienista aqui é perfeito. Né? Machado de Assis tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que mente desocupada é a oficina do diabo. Então, quando estiver em casa sem fazer nada, compra um livrinho de contos de Machado de Assis, deixa na cabeceira, que é rapidinho. Você lê um conto antes de dormir, você está aprendendo sobre gente. Né? E para quem vai fazer cirurgia, esses 2 livros são extraordinários, que é O Século dos Cirurgiões, que mostra como surgiu a cirurgia, né? E esse outro livro aqui, O Físico, que talvez tenha uma tradução errada, que é The Physician em inglês, que é muito bom também, conta mais ou menos as mesmas coisas em épocas diferentes. E para quem quer entender lá como começou os transplantes de forma mais profunda, esse livro aqui, ó, Cada Segundo Conta, ele relata o ano anterior ao primeiro transplante em humanos, como se deu essa guerra interna, né, de preparação e de quem sairia na frente, quem seria o primeiro a fazer um transplante de coração no mundo. Olha, vamos falar um pouco de história. Né? Olha, a cirurgia cardíaca é uma atividade que precisa muito da ciência básica. Né? E esse aqui é um exemplo aqui. Olha, se não fosse esse cara aqui, o Alex Carrel, esse é um francês, migrou para os Estados Unidos, alistou-se na Marinha Americana na Primeira Guerra Mundial, né? E esse cara foi o cara que padronizou todas as suturas vasculares. Essas suturas que a gente faz hoje, né, que são coisas aparentemente muito simples, e já naquela época ele fez experimentos em cães, ó, de pegar um coração de outro cão e anastomosar na carótida, na jugular, e mostrou que esse coração voltava a bater. Né? Esses estudos do Carrel foram tão impactantes que ele, em 1912, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, foi o primeiro cirurgião na história de um prêmio Nobel que ganhou esse prêmio. Então, sem ele, talvez tivesse atrasado a própria cirurgia cardiovascular, né, e quanto mais os transplantes. Mas quem assombrou o mundo fazendo o primeiro transplante em humanos foi o Christian Barnard, em dezembro de 67, na África do Sul. Isso foi um fato extraordinário, né, comparável ainda do homem à Lua. E chamou a atenção do mundo inteiro, né? E foi muito importante do ponto de vista de política de saúde que isso tivesse acontecido num país do terceiro mundo, né? E não na América, né? Talvez tivesse atrasado, né, esse conhecimento e compartilhamento com as outras populações. Isso fez com que, 6 meses depois, o professor Zerbini, em maio de 68, ele fizesse o primeiro transplante das Américas, da América Latina, e o 5º transplante do mundo, colocando a cardiologia e a cirurgia cardíaca brasileira no mapa científico do mundo. Era uma época que o Brasil era conhecido pelo Pelé e pelo café brasileiro, e isso chamou a atenção do mundo inteiro, né? E o Dr. Zerbini, como o Barnard, para o mundo, ele virou uma celebridade aqui no Brasil. Esse transplante ele conseguiu com o governador Laudo Natel o terreno que depois ele conseguiu construir o Instituto do Coração de São Paulo, né, que é uma das maiores e mais importantes instituições de cardiologia do mundo.
Mas ele ajudou muito a gente também, depois tudo, é o patrono da cirurgia cardíaca brasileira. Foi criada uma associação dos discípulos do professor Zerbini, nós tivemos a honra de ser presidente dessa associação, e vamos falar desse evento aqui um pouco mais à frente. Ele estava fazendo 80 anos nessa época aqui, e nós juntamos toda a cirurgia cardíaca brasileira, todo o PIB, chamando assim, da cardiologia, da cirurgia brasileira aqui. Ele dizia que operar é divertido, é uma arte, é ciência e faz bem aos outros. Esses primeiros transplantes não tiveram o resultado clínico que todos nós esperávamos para resolver definitivamente o problema do doente terminal, do doente cardiológico terminal. Né? E o Dr. Zerbini fez mais 2 transplantes e parou porque a rejeição, na época, não se tinha conhecimento suficiente para contornar esse problema. Né? A rejeição era diagnosticada de modo clínico, o eletrocardiograma começava a mostrar agressão ao miocárdio, você não tinha nem sequer naquela época dosagem de enzimas, e quando o doente apresentava sintomas. Então, a agressão já era tão grande que você não tinha como reverter essa rejeição. Mas a pesquisa continuou, e a Universidade de Stanford foi um farol nesse sentido, né? E apareceram, na próxima década, 2 avanços que mudaram radicalmente os resultados dos transplantes. Um foi a biópsia endomiocárdica, como padrão ouro para diagnóstico de rejeição. Então, você faz as biópsias mesmo com o paciente bem, e você diagnostica numa fase que você pode reverter isso. Né? Na mesma Universidade de Stanford, a doutora Margaret Billingham sistematizou isso de modo fácil, né, com corte muscular de hematoxilina e eosina, qualquer um de nós lê, até o cirurgião, e apareceu a ciclosporina, um novo imunossupressor, que inicialmente foi usado para transplante de rim e depois para coração. Isso mudou radicalmente a história dos transplantes. Olha, veja, isso é uma lâmina de um paciente nosso. Isso que vocês estão vendo aqui, tudo pretinho aqui, são linfócitos tentando engolir, tentando devorar essa fibra miocárdica. Tem um ninho aqui de rejeição. Então, diagnosticando isso, a gente aumenta os imunossupressores e controla essa agressão do corpo a esse enxerto doado. Né? E a biópsia é feita pela jugular ou pela perna. Hoje você já tem pinças descartáveis, você faz isso de modo muito fácil, e 24 horas depois você tem esse diagnóstico. Olha, isso mudou radicalmente, né, a sobrevivência desses doentes. Essa curva vermelha aqui é dessa primeira fase, ó, de 67 a 69. Vocês vejam que 5 anos depois, só 30% desses doentes estavam vivos, e 10 anos depois, em torno de 20%. Mas quem acha que isso era muito ruim, lembre que quem não conseguiu um coração morreu antes de 2 anos. Em torno de 2 anos, todo mundo já tinha morrido. Né? Mas com esses 2 avanços, vamos acompanhar essa curva verde aqui, de sobrevivência. Então, em 5 anos, quase que 80% dos doentes estão vivos, né? E em 10 anos, 60% desses doentes estão vivos depois de um transplante de coração. Então, isso mudou radicalmente o resultado clínico do transplante de coração. Em 1984, o Ivo Nesrala, no Rio Grande do Sul, no Instituto de Cardiologia, reintroduziu os transplantes de coração no Brasil, depois São Paulo. Em 86, nós começamos com o Teles, meu vizinho aqui, professor da Universidade Federal do Sergipe, meu amigo, os transplantes aqui na região. E nós fizemos um transplante isolado lá em Aracaju, e depois a gente imaginou que podia compartilhar e devia compartilhar isso para todo o Nordeste. E o Dr. Zerbini foi fundamental nisso. Nós fizemos um evento aqui em Maceió em outubro de 87,
Vejam que ele era um homem tão importante, já no final da vida, né? Não era mais professor lá da USP, né? Tinha se aposentado lá, que o governador do estado, que depois virou presidente, o Fernando Collor, fez questão de abertura do evento, né? E como chegou atrasado, e nossos eventos, e principalmente na presença do professor Zerbini, começavam na hora, ele teve que assistir à aula inaugural do professor Zerbini. Ele sempre fazia uma aula para leigos, para sensibilizar as pessoas, e a gente convidava pessoas que não eram médicos. Esse homem aqui ao lado do Fernando Collor era o presidente da Assembleia Legislativa. Essas pessoas são pessoas que têm poder de ajudar. Por exemplo, nessa época não havia ainda o Sistema Nacional de Transplante, e a gente precisava de recursos para manter esse doente, principalmente para comprar as drogas imunossupressoras. E o Fernando Collor, dessa conversa lá, ele garantiu com o Banco do Estado, ele era o padrinho, digamos assim, que a gente chamava, né? Quando a gente botava um doente na lista, a gente arranjava um padrinho, uma empresa, ou o próprio governo que pudesse suportar aquelas despesas que não eram pagas pelo sistema de saúde. Então, desse transplante aqui do Teles, isolado, estamos nós aqui em julho de 86, nós criamos o Nordeste Transplante. E vejam que não tem um coração aqui na logomarca, é um rim. E por que isso? Naquele evento, que o Collor estava presente, o Dr. Zerbini era o nosso âncora, né? Nós chamamos também de todos os estados os cirurgiões cardiovasculares, que não eram muitos, eram 7 ou 8 grupos, e os nefrologistas. Por quê? O transplante de rim já era uma coisa sedimentada, né? E a gente, ajudando a organizar isso e aumentar o número de transplantes, isso sensibilizava a indústria a financiar esses eventos, né, que custava dinheiro trazer essas pessoas, colocar em hotel, enfim, pagar um drink para eles, etc. Né? Então, esse programa ele foi uma coisa muito interessante, né? Tinha algumas coisas originais, né? Por exemplo, a busca de órgãos à distância. Habitualmente, você pega um avião a jato, vai lá, pega esse coração, bota no gelo e corre para implantar. Né? É um tempo crítico de 4 horas, né? Então isso custa caro, e cada hora de isquemia, você aumenta o risco desse órgão não funcionar adequadamente e matar o doente. Né? Então a gente fazia o contrário, ao invés de buscar o coração, a gente levava o receptor, era transportado pela equipe até o local onde estava o doador. O transplante era feito a 4 mãos, né, as 2 equipes. Né? Lá era feito o pós-operatório imediato e depois o estudante voltava para o seu local de origem para ser acompanhado perto da sua família. Esse assim, em março de 89, lá em Aracaju, está aqui o professor Teles, esse cara aqui era eu, nós fizemos esse primeiro transplante, esse é o Francisco, tinha 17 anos, uma miocardiopatia chagásica, ele lá em Aracaju, depois ele completando o pós-operatório imediato já aqui em Maceió, esse é o Debiase, que veio conosco aqui para Maceió, é um carioca aqui que já fala nordestês, e depois o Chico lá em Santana do Mundaú, que é um pequeno município na divisa de Alagoas com Pernambuco. Esse era o maior sonho dele, era voltar a andar a cavalo, e esse doente vocês vão ver mais na frente que está vivo até hoje. Né? E ele não conseguia, com a insuficiência cardíaca dele, que vivia constantemente internando. Bom, para fazer essa integração, vocês vejam que acho que no terceiro transplante em Maceió, esse cara aqui é o Ricardo Lima, professor Ricardo Lima, que hoje é professor da Universidade de Pernambuco, da Universidade Estadual, e dirige o maior hospital de cardiologia do Nordeste, que é o Procap. Então, o Ricardo já veio acompanhar aqui. No transplante seguinte, ele trouxe o professor Lagreca, lá do Rio Grande do Norte, que fez uma carreira brilhante lá, acho que chegou até a reitor da Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte. E essa fotografia aqui é o espelho dessa cooperação que foi gestada em torno do transplante.
O Ricardo já estava com o protocolo pronto, conseguiu um doador lá em Pernambuco. Lembrar que nessa época não tinha central de transplante, não tinha ajuda do governo. O Lagreca e o professor André aqui de Natal levaram lá de carro o doente para lá, para receber esse coração. E o Teles, lembram do Teles, meu vizinho aqui, e o Daniel, que trabalhava comigo e hoje é cirurgião lá em Cachoeira de Itapemirim, que é a terra dele, foram lá para ajudar o Ricardo, porque esse era o primeiro transplante de coração dele e o segundo de Pernambuco. Então foram 4 estados, né, se juntando, né, para ajudar a salvar um paciente. Isso gerou frutos que foram além dos transplantes, são fotografias que a gente tem, todo ano a gente faz aniversário desses transplantes, faz uma festinha para eles, né? O Chico ainda é o nosso Nick, o nosso ídolo, né? E esse programa, ele desmistificou esse procedimento de que só podia ser feito nos chamados grandes centros. Algumas simplificações importantes, como a busca de órgão, mudanças na técnica cirúrgica e o controle da rejeição. Nós fizemos um protocolo bem simples, que pudesse ser absorvido aqui pela região, né? E provocou avanços técnicos e logísticos em todas as áreas. Porque à medida que você ia incorporando um grupo cirúrgico, você tinha alguém que tinha um saber específico muito maior em outras áreas. Por exemplo, o professor Ricardo Lima, ele ficou 3 anos em Londres, no Brompton, no Hospital Brompton, que é um dos templos da cirurgia cardíaca pediátrica. Passou a ser o nosso consultor. O Glauco Lobo Filho, que hoje é vice-reitor lá no Ceará, ele passou 3 anos em Paris, com o professor Carpentier, que foi o homem que padronizou a técnica de conservação da válvula mitral, que é um avanço espetacular. Então, o Glauco foi quem nos ensinou a fazer plastia de válvula mitral, né? E hoje o Nordeste é um grande centro de conservação de válvula mitral, em vez de trocar, né? Então, permitiu que a gente usasse todos os recursos da região, principalmente os recursos humanos, né? Que não perdesse nenhum doador, né? Eles depois vão ver que isso serviu para formatar o Sistema Nacional de Transplantes, né? E, sobretudo, um desenvolvimento integrado e harmônico de toda a região. Então, a filosofia desse grupo, né, dessa geração de cirurgiões, é que a gente tem que levar a medicina, né, levar a ciência para perto das pessoas, para onde as pessoas precisam. Outra contribuição importante desse Nordeste Transplante foi ressuscitar o transplante heterotópico em paralelo. Vocês vão ver isso lá na frente, por quê, né? Esse programa Nordeste Transplante foi tão importante, né, que ele serviu para formatar o Sistema Nacional de Transplante. Quando a lei de transplante foi aprovada, precisava regulamentar a lei, então precisava montar as centrais de transplantes, uma série de providências, né? E eu fui convidado, né, por esse cara que está aqui, que é o Renilson Rehen, que é o principal executivo do ministro Serra, né, para implantar o Sistema Nacional de Transplante. Viajamos o país inteiro, montando essas centrais de transplante e organizando essas portarias para facilitar que se montassem grupos de transplantes, não só de coração, que era a nossa área, mas em todas as áreas. Lembra que essa época faziam 56 transplantes de coração no Brasil por ano, né? E de rim, que tem doador vivo, 1.500. Olha, só isso aqui, hoje, o Hospital do Rim, lá de São Paulo, da Universidade lá de São Paulo, ele faz esse tipo de transplante. Então, isso foi uma coisa espetacular. O programa de transplante de órgãos do Brasil é uma coisa que nos orgulha. E hoje o Brasil inteiro faz transplante, e o Ceará e Pernambuco são 2 grandes centros transplantadores do Brasil. Tem 2 hospitais, o IMIP, lá com o Fernando Figueira, e o Juan, que é o Juan é peruano, lá no Ceará, no Hospital de Messejana,
eles fazem uma quantidade grande de transplante por ano. Então, ó, graças ao doutor Zerbini, que era o nosso patrono, né, aqui inaugurando umas instalações novas lá da Santa Casa, em Maceió, em 91, e ao professor Teres, que teve a ideia, foi que aconteceu esse milagre, né, desse programa de transplante. Bom, quando indicar um transplante de coração? Essa é a pergunta. Olha, então vocês vão ver que tem diretrizes que detalham isso, de modo técnico, mas a maneira mais fácil de explicar é assim. Quando a expectativa, você tem um doente com cardiopatia terminal, que a expectativa de vida dele é muito curta, apesar de toda a terapia clássica medicamentosa, e não temos nenhuma cirurgia convencional que possa ajudar ele, né? E que ele tem ainda todos os órgãos preservados ou com alterações que possam ser reversíveis, com a troca do coração e a normalização do débito cardíaco. E que tenha também boas condições psicossociais. Esse doente ele tem que ter uma família, né? Ele tem que ter um mínimo de compreensão do que vai acontecer com ele, né? E que tem que ter uma família, um lar, um apoio para ajudar com a equipe médica a cuidar deles. Senão nós vamos perder esse doente no pós-operatório tardio. Né? Resumindo, é um doente que está com insuficiência cardíaca terminal. Né? A insuficiência cardíaca hoje é uma epidemia. Ela mata mais de 56 mil pessoas, esse dado aqui é de 1996, então mata mais de 60 mil pessoas por ano aqui no Brasil, né? E é uma coisa muito grave. Esse aqui é um diapositivo mostrando um ano depois do diagnóstico de um câncer de mama, 92% das pessoas estão vivas. No câncer de útero, 87%. No câncer de próstata, 79% das pessoas estão vivas depois de um ano. A insuficiência cardíaca, só 62% estão vivos depois de um ano de um diagnóstico de insuficiência cardíaca, independente dos sintomas. Se esses sintomas são graves, a classe funcional dele é tipo 4, que a gente chama, que ele tem dispneia em repouso, olha, a curva de sobrevivência dele é muito pobre. Olha, eles morrem em torno de 3 anos, entendeu? Dependendo de outras comorbidades. Então, é uma doença terrível, né? Uma doença, é uma síndrome, né? Que é o desaguar de várias doenças cardíacas, né? Terminais, que podem começar com a hipertensão arterial, né? E que vai matar, e que merecia das autoridades sanitárias, né? Que fosse tratada como um problema de saúde pública. Que se tivesse ambulatórios de insuficiência cardíaca, pelo menos nas grandes cidades de porte médio. Esses outros fatores aqui de mau prognóstico, que quando se juntam à classe funcional, você tem scores de risco que vão predizer que esse doente tem 6 meses de vida, 1 ano de vida e etc. Então, quando esse doente está assim, a gente tem que estudar ele, né? Tem que estudar a causa dessa destruição do músculo, né? Tem várias causas que podem ser identificadas. Quando a gente não identifica uma causa, nós chamamos de miocardiopatia idiopática, né? Aquilo que a gente não consegue destruir. É muito importante a gente definir essa causa, porque entre o transplante e o tratamento médico, a gente pode ter uma cirurgia convencional para esse doente e tirar ele dessa situação de morte iminente. Porque você pode identificar candidatos a uma ressincronização elétrica ou a um marca-passo, por exemplo. Ele está com a frequência cardíaca de 30, insuficiência cardíaca, com o marca-passo você normaliza o débito cardíaco, é só aumentar a frequência. Né? Corrigir a insuficiência mitral, consertar um aneurisma do ventrículo esquerdo, revascularizar, né? Fazer pontes de safena e de mamária, né? Tudo isso precisa que esse doente seja estudado convenientemente. Porque o que acontece quando você tem
um doente com insuficiência cardíaca é que ele começa a dilatar o ventrículo para compensar aquilo, né? A hipertrofiar, a gerar fibrose também nesse músculo, né? E ele vai progressivamente afastando esses músculos papilares, né, da mitral e provocando uma insuficiência mitral. Então, a forma do coração, do ventrículo esquerdo, ele é elíptica, para que bata uma parede contra a outra. E ele tem que ter uma ponta para ancorar e torcer isso, como se estivesse espremendo, torcendo uma toalha molhada, né, para você ejetar o máximo que você tem. Né? Quando ele dilata, além da insuficiência mitral, que rouba débito lá para frente, ele perde essa geometria. Né? Quando bate uma parede, a outra vai para um outro sentido. Então, ele fica uma verdadeira bagunça. Né? Olha, isso aqui é um aneurisma de ventrículo esquerdo, né? Está com insuficiência cardíaca, se a gente resseca isso, esse aqui é o ventrículo, um contraste aqui no ventrículo esquerdo, parte está indo para a aorta e parte está sendo roubada pelo aneurisma. Olha o aneurisma aí. Então, a gente pode ressecar esse aneurisma e deixar, olha, a forma do ventrículo esquerdo, de novo, elíptica e não redonda, não esférica. Isso tem que ser uma bola de futebol americano, não uma bola de futebol brasileiro. Ó, esse é um outro aneurisma aqui. Vocês vejam que quando você esvazia o coração, drena as duas cavas, joga lá no oxigenador, oxigena e devolve lá na aorta e esvazia esse coração, ele colaba essa parede aqui. É incrível que isso, raramente se tem relatos de rompimento desses aneurismas. E aí você corrige isso, abre, né, e volta a dar ele a forma esférica, né? Você melhora a eficiência da contração e você tira aquela parede, né, estragada que estava roubando volume, roubando débito cardíaco. E lembrar, botar na cabeça, né, que a principal causa da insuficiência cardíaca é a doença das coronárias, né, aquela que provoca infarto. Como é que a gente faz esse transplante de coração? Olha, temos duas técnicas. A chamada ortotópica, é você tirar o coração doente e colocar outro no lugar, e heterotópica, que você coloca um coração do lado do outro. Nós vamos discutir quando essa outra técnica heterotópica está indicada. A técnica ortotópica, a primeira técnica, veio lá daquela universidade de Stanford, lembra? Que foi o berço da pesquisa da rejeição, né? E da padronização dessa técnica. Né? Ele deixava, na realidade, né, quase todo o átrio direito e o átrio esquerdo. Com o aparecimento da ecocardiografia, né, se constatou que esses átrios eles batiam, às vezes, de forma desincronizada, né, gerando mau funcionamento das válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral. Dilatavam esse átrio direito e átrio esquerdo, já ficavam dilatados desde o início, né, e a dilatação desses átrios acabava causando destruição do nó sinusal, né, arritmia, né, e comprometimento do prognóstico a longo tempo. Então, com isso, se partiu para essa outra técnica aqui, que foi divulgada por um argentino que morava lá na França, né, que é a técnica de implante total do coração. Você tira tudo, deixa só as veias pulmonares, o tampo do átrio esquerdo aqui atrás, né, e você implanta cava com cava, né, átrio esquerdo com átrio esquerdo, aorta e pulmonar. Então, é uma técnica bem mais simples, com resultados muito melhores a curto e a longo prazo. E a técnica de transplante heterotópico, você implanta esse coração doado, abre a pleura direita, né, fecha a veia cava inferior, né, fecha as veias pulmonares do lado direito, e do lado esquerdo você faz um orifício só, e anastomose átrio esquerdo com átrio esquerdo, átrio direito ou a cava superior na cava superior, a gente prefere assim, a aorta com a aorta e a artéria pulmonar com a artéria pulmonar. Sempre precisa uma extensão, um tubo para fazer essa conexão, já que o coração fica distante lá. Olha, isso aqui é um
uma fotografia aqui de um transplante em andamento, saiu o coração aqui doente, um coração normal, ele cabe mais ou menos numa mão. Isso aí são acho que 2 mãos ou 3 para... Está chegando o coração doado, você junta as veias pulmonares, o átrio esquerdo, o tampo do átrio esquerdo, né? Limpa ele direitinho, vejam como fica esse peito aberto lá, olha, o tampo aqui da cava inferior, cava superior. Aqui está a aorta, a gente dá um pontinho aqui para facilitar o implante lá embaixo, e a artéria pulmonar. E a gente vai e implanta, ó. Aqui está o átrio esquerdo, começa pelo átrio esquerdo, cava inferior, cava superior, pulmonar e a aorta, e termina a cirurgia. E aqui é um vídeo, esse vídeo é feito por uma menina aqui, que era estudante de medicina aqui, apaixonada por transplante, que é a Bruna, ela está fazendo residência lá no IMIP, mas ela sempre aqui. Nós estamos fazendo a cardiectomia, né? Retirando o coração doente, fica lá o peito vazio, como vocês já viram na fotografia. E agora nós vamos descer o órgão doado lá embaixo, para suturar primeiro o átrio esquerdo, depois as cavas, ela colocou ali suturas atriais, depois as cavas, a pulmonar e finalmente a aorta. Depois sempre dá um fio na barriga, quando a gente tira o ar do coração, reperfunde ele, a gente espera que ele tenha um resultado desse, né, com uma performance hemodinâmica muito boa. Olha, o transplante heterotópico, ele passou a ser a técnica padrão do Dr. Barnard, lá na África do Sul, a partir de 74. Lembram a precariedade do diagnóstico da rejeição. Então, ele imaginou que se ele fizesse esse transplante, se ele deixasse esse coração e o coração doente, quando ele fosse diagnosticar a rejeição, que era sempre tarde, ele tinha o auxílio desse outro coração e ele teria uma maior chance, né, de reverter esse processo de rejeição. Você já tinha técnicas, essas técnicas já tinham sido padronizadas por outros autores, mas o próprio Barnard padronizou isso em cães, e essa é a técnica que a gente usa dele, que vocês vão ver aí. E esse transplante, depois do aparecimento da ciclosporina e de tudo, ele ficou como reservado para doentes que têm uma resistência pulmonar alta, elevada, quer dizer, a doença cardíaca evoluiu tanto, né, que desenvolveu hipertensão pulmonar, e o ventrículo direito do doador ele é acostumado a trabalhar com a pressão baixa, ele não aguenta essa resistência alta, ele não vai funcionar adequadamente no pós-operatório imediato e vai matar o doente. Ou então, quando você tem um doador de peso muito baixo com um receptor muito pesado, né? Essa técnica é pouco usada no Brasil e nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, na Inglaterra, quase 5% dos transplantes são feitos dessa forma. A literatura alega como complicações, como limitações, as complicações provocadas pela presença do órgão nativo, né? Por exemplo, se ele tiver arritmia, o doente vai continuar com sintomas de arritmia, se tiver uma coronariopatia, ele pode ter angina nesse coração antigo, e principalmente ele pode ser fonte de trombos. E alguns alegam dificuldade técnica. Bom, nós passamos um ano, acho que foi 1998, sem nenhum doador. E os doadores que a gente conseguia não eram adequados pelo tamanho ou pela condição clínica dele. Eles já estavam usando drogas inotrópicas em altas doses, né, e o coração já apresentava sinais de falência. Então, não era adequado, né, você fazer o transplante da forma convencional, né. Esse dado aqui é da Central de Transplante de São Paulo, né, mostrando, olha, que só 28% dos doadores têm o coração aceito, exatamente por isso. Eles ficam nos prontos-socorros, né, sem o devido cuidado, né,
e quando tem a morte cerebral, esses órgãos começam a perder a vitalidade, né? E chegam a um ponto que, para esse coração se manter batendo, eles têm que usar uma dose muito alta de, de drogas inotrópicas, e isso acaba lesando o coração. E, e essa carência de doadores, né, contrasta com o aumento de candidatos a transplante. Vocês viram que a insuficiência cardíaca virou uma epidemia, né? E o aparecimento de doadores mais pesados. A obesidade também é quase uma epidemia aqui no mundo e no Brasil, né? Mas vocês vão ver que, quando nós fomos estudar isso, a gente constatou que tinha alguns avanços, que nós vamos relatar mais à frente, na própria cirurgia cardíaca. Esse é um dado da UNOS, que é a Organização de Transplante de Órgãos dos Estados Unidos, né, mostrando também a mesma coisa, que 25% dos doadores, dos óbitos, dos transplantes convencionais, são por falência desse órgão, né, por doador inadequado, né? Ou o doador já passou da época, ou foi buscar e demorou 3, 4 horas de isquemia, e por conta disso, né, só um terço, igual São Paulo, né, são viabilizados, né, e a maioria dos doentes, 30%, 40% desses doentes, morrem na fila de transplante. Então, nós fomos estudar o transplante heterotópico, que nós recebemos um receptor muito pesado e sentimos que não ia conseguir um coração para esse cara. Então, esse trabalho aqui me impressionou, que era o trabalho do professor Cabrol, lá da França, daquele hospital do Glauco trabalhou, né? É um dos pioneiros da cirurgia cardíaca no mundo inteiro, né? Então, ele mostrou que os doentes que tinham hiperresistência pulmonar, hipertensão pulmonar, eles faziam mais arritmia, precisavam ficar mais tempo entubados, né? E, com isso, acabavam se infectando, né? E morrendo, né? De modo que, quando a indicação foi por hipertensão pulmonar, só 32% desses doentes sobreviveram, saíram do hospital vivo. Mas, quando a indicação foi por diferença de peso, 90% desses doentes, olha, saíram vivos do hospital, mostrando que essa é uma operação segura, né, quando a indicação não é por hiperresistência pulmonar. A literatura mostrou também que você pode usar a estimulação cardíaca artificial para desincronizar esses corações e melhorar a capacidade dele de bater, não só o velho, o que está doente, mas como o coração do doador. São 2 estudos aqui da Inglaterra e lá do Texas, né? E mostrou também que você pode pegar esse coração doente, né, e fazer algumas cirurgias nele, se for permitido e for fácil, né? Tem esses 2 estudos, desses 2 grupos, por coincidência o mesmo, do Fraser, lá no Texas, e o do Yacoub, lá na Inglaterra, lá acho que no Brompton, mostrando que eles consertaram insuficiência mitral em alguns corações, outros fizeram uma ventriculectomia, diminuíram o tamanho, e esses corações melhoraram a sua performance e tornaram o pós-operatório imediato desses doentes muito mais suaves. E mostraram também que algumas coisas curiosas, né, de doente que rejeitou o coração doado, mas aquele coração antigo ele se recuperou, era um doente com uma miocardite, né? E esse coração foi ressecado, foi explantado, né? E o contrário também, né, de um coração doente, né, um coração nativo que começou a formar trombo, né? E que o cirurgião foi lá e tirou esse coração, e o outro coração pequenininho já estava suficientemente encorpada, né, para tomar conta da demanda circulatória. Então, nós iniciamos essa experiência. Esse foi o primeiro caso, em 99. Né? Olha, veja que isso foi em agosto de 99, né? Em janeiro, durante uma biópsia, lembra da biópsia que a gente tem que fazer para ver como é que está esse coração doado, né? Nós fizemos uma injeção de contraste
no ventrículo direito do doador, aí vejam o tubo aqui, ó, comparem aqui com a fotografia, né, mostrando a artéria pulmonar já tinha se normalizado. Né? Olha, e uma coisa curiosa aqui, ó, o doador, a pressão sistólica no ventrículo esquerdo dele era de 140 milímetros de mercúrio, e do coração velho nativo de 100 milímetros de mercúrio. Então, esse coração funcionalmente estava parado. 4 meses depois, 5 meses depois, era esse coração aqui que estava mantendo esse doente vivo. Então, a gente teve que fazer vasodilatador nesse doente para baixar a pressão sistêmica, né, para fazer com que esse ventrículo se movimente. Esses doentes são anticoagulados para não juntar com água, mas é conveniente que a gente ponha eles também para ajudar no débito cardíaco. Esse aqui foi o segundo, né? Já foi na filosofia do Nordeste Transplante, nós levamos o doente lá para Aracaju, esse é um filme antigo, diga que você não vai abrir. É um filme antigo lá do Teles que a gente fez, a gente conseguiu digitalizar ele, vejam a imagem como está muito bonita, né? Esse doente tem uma miocardiopatia isquêmica, tem um aneurisma do ventrículo esquerdo, vocês vão ver um coração, a gente chama marginal, esse coração já estava bem deteriorado, de uma mulher com um peso baixo, e aí nós propusemos o Teles fazer a cirurgia de forma heterotópica. Estamos preparando ali o coração, olha, vamos entrar em extracorpórea, essa cânula aqui drena todo o sangue que chega no coração para o oxigenador e devolve, ele fica vazio. Estamos fechando lá, corrigindo lá o aneurisma de parede inferior desse paciente. Vamos melhorar esse coração dele, né? Isso vai ser muito importante no pós-operatório imediato, principalmente. E estamos fazendo aquela estrutura naquela sequência. Átrio esquerdo, cava superior, aorta, e agora a artéria pulmonar, né? Com um tubo. O tubo que a gente escolheu aqui foi de pericárdio de boi, né? Estamos suturando a artéria pulmonar do doador, né, para levar ele até lá a artéria pulmonar do receptor, né, do doente que está com o coração batendo. E vocês vão ver agora os dois coraçõezinhos aí batendo, um de mulher e um de homem. E sem, depois de tirar os tubos da extracorpórea, eles dois batendo. Esse doente viveu 8 anos com esse coração. Esse é o aspecto do raio-x, coração normal com a ponta para a esquerda e o coração doado com a ponta para a direita. E o caso mais extraordinário foi esse é um homem que mora de 34 anos, era o Fernando. Ele foi acompanhado durante 3 anos, 3, 4 anos lá no ambulatório, depois ficou, a insuficiência cardíaca dele ficou descompensada, a fração de ejeção muito reduzida, né? Ele estava na véspera da cirurgia com 125 quilos, estava todo edemaciado, vocês estão vendo ele aí, e nós levamos o Fernando para a sala, era um coração pequeno e marginal, igual aquele de lá de Aracaju. Nós fizemos uma redução do ventrículo esquerdo dele, abrimos o coração dele, tinha 85 milímetros, né? E dividimos isso com... Vamos ver aqui essa fotografia seguinte, vocês vão ver. Fechamos ele, ó, vejam que nós melhoramos a forma elíptica dele, isso é muito importante, né? E veja aqui o ecocardiograma dele, olha, no pós-operatório, mostrando que olha, nós reduzimos, a cavidade ventricular dele era isso tudo, ventricular esquerda. E nós reduzimos aqui com esse remendo, né? E vejam o que aconteceu, esse coração doado não batia, nós resolvemos fechar o tórax, né, levar para a UTI, porque esse coração que foi reparado, ele mantinha um débito cardíaco bem adequado. E depois, esse coração que ficou lá descansando, né, em um ambiente mais fraterno, né, ele saiu daquele ambiente hostil, né, de morte cerebral, com a tempestade adrenérgica e desregulação hormonal, né, apareceu ó, o QRS do doador e o QRS do receptor. E o ecocardiograma, quando pôde descer para fazer de forma adequada, de qualidade, ele mostrou que esse coração estava absolutamente normal, que o coração ficou parado. Então, isso nos deu a informação
E esses corações marginais, eles podem ser utilizados de forma selecionada, de forma heterotópica. Esse eco aqui, no mesmo momento, é o eco do coração nativo, que era enorme. E esse aqui foi o último transplante que a gente realizou. Ó, estamos abrindo a pleura, vocês vão ver aqui de forma completa. Abrindo o pericardo até lá próximo do nervo frênico, o coração, nós vamos colocar ele aqui, ó, no hilo pulmonar direito. Faz isso. O coração chegou aqui do lado, nós estamos fechando a veia cava inferior. Vamos fechar as veias pulmonares direitas, né, e fazer um orifício único das veias pulmonares esquerdas. Esse é o preparo. Vocês vejam que aqui tem uma baciazinha aqui com gelo. Ó, estamos suturando lá o átrio esquerdo. Olha, tá bem claro aqui, bem fotografia. Fazer isso com muito cuidado. A cava superior, olha, nós vamos levar ela agora para suturar lá na cava superior. E agora, olha, suturada a cava, nós vamos pegar a aorta, está ali, ó. Nós chamamos ela aqui na aorta do doador. Está ali com os vasos da base ainda. Estão vendo que a pulmonar vai ficar longe, nós vamos ter que fazer aquele tubinho que vocês já viram naquele vídeo anterior. Nós estamos fabricando aqui um tubo, não tinha pronto, mas você fabrica isso rapidinho, né? Vocês vão ver aí. Tubinho que vai levar essa artéria pulmonar até lá, a artéria pulmonar do receptor. Né? Olha, esse é o aspecto final, ó. O coração enorme aqui do receptor e o coração aqui do doador. Batendo aqui, esse doente fez 1 ano agora que foi operado e está muito bem. O problema dele é o peso, né? Nós vamos ter que recomendar uma cirurgia bariátrica para ele. Então, essa experiência de transplante heterotópico nos fez sugerir, né, que esses doadores marginais eles podem ser usados, né, em doentes que estão graves, internados na UTI, e que se você não fizer esse transplante, eles dificilmente vão conseguir esperar que apareça um coração ideal para fazer da forma clássica, da forma ortotópica, né? E principalmente se a gente conseguir melhorar esse coração, né, com cirurgia no coração nativo, ou usar o marca-passo de forma definitiva para melhorar eles. Nossa experiência é de 51 doentes, 6 heterotópicos, né, vocês vejam. Em 2 deles, nós fizemos intervenções no coração nativo, vocês lembram aquele aneurisma e uma redução do ventrículo esquerdo. A maioria deles são homens, são 44 homens, e o mais jovem tinha 17 anos e o mais velho 61 anos. Né? E esses são os resultados imediatos, a mortalidade de 7,8, né? São 92% desses doentes vão para casa, né? E hoje nós temos vivos 58% deles, né? Um resultado compatível com a experiência nacional. E esse aqui é o Chico. O ano passado nós fizemos um evento para celebrar 40 anos de cirurgia cardíaca em Alagoas e 30 anos de transplante, né? E nós estamos ali diplomando o Chico, né? Porque isso é um fenômeno. Ele é o cara, ó, o Teles está aqui, ó, mais velho, careca, né? Eu também já estou perdendo um bocado de cabelo, né? Ele é o doente que tem um vivo mais longevo do Brasil. Né? Tinha um em São Paulo com 34 anos, Chico agora está com 31, 32 anos. Então, é um fenômeno esse Chico aqui, lá de Santana do Mundaú. Então, o transplante de coração, as conclusões nossas, é que é uma terapêutica que é a terapêutica ouro para a insuficiência cardíaca terminal, né? E pode ser reproduzido com bons resultados no lugar que você faça uma boa cirurgia cardíaca convencional, né? Que você tem uma boa estrutura. Então, vamos encerrar aqui com algumas reflexões. Esse cara aqui, que todos vocês conhecem, o Einstein, perguntaram a ele qual era a coisa mais difícil.
e ele disse: o homem conhecer a si próprio. E o mais fácil, dar conselho, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, a conhecer a si próprio é muito importante, né, vocês fazerem esse exercício. Né? O ser humano é uma obra inacabada. Então, nós temos que estar trabalhando nela a vida inteira, né? E não vamos acabar. Acaba a nossa vida, né? Nossa vida é finita e não acaba. Então, a gente tem que conhecer a nós mesmos, melhorar a nós mesmos, para poder conhecer as outras pessoas e interagir com elas. O cultura é sobrevivência, né? Por isso que eu recomendei a vocês leitura, né? As artes são muito importantes. Tem uma frase que eu gosto muito, que é dizendo, a arte existe porque a vida só não basta, né? E cultura é sobrevivência. Esses caras que eu citei aqui todos, o Enio Búfalo, o Dr. Jatene, o Dr. Zerbini, o Teles, eles não são pessoas importantes porque são bons cirurgiões de cortar e costurar. É porque são pessoas que pensam, que emitiram conceitos, que facilitaram a forma de fazer cirurgia cardíaca e ensinaram a gente a ver o mundo de outra forma. E a gente tem que combater o que eu chamo de desestruturação cultural. E começa por isso que eu chamo de educação de resultados. Hoje, uma mãe, quando vai botar um filho no colégio, ela pergunta logo: onde é que tem um colégio bom para preparar esse menino para o vestibular? Como se isso fosse a coisa mais importante, né? E não fosse importante preparar esse menino para a vida. Ninguém é obrigado, nem vai fazer faculdade ou qualquer outra coisa, né? Mas tem que se preparar pela vida, aprender a se relacionar. Então, essa educação de resultados, ela começou com a ditadura de 64. Né? Quando eu entrei na faculdade em 68, né, você tinha em cada sala tinha uma pessoa que não fez vestibular que ia lá para futricar a vida da gente. Né? E começou uma tal reforma universitária, né? Que pregava que professor só devia ensinar a sua matéria, aluno estudar, padeiro só fazer pão e etc. Né? Como se a vida se resumisse a isso. Né? E hoje, com essas formas de comunicação, rede social, inteligência artificial, que as pessoas adivinham o teu pensamento, é uma inundação de porcaria que vem em cima da gente, que a gente tem que se defender com o quê? Com a cultura, entendeu? Tem que ler, tem que respeitar, né, e venerar os nossos mestres, nossos professores, nossos literatos, nossos músicos, nossos poetas, etc. E não partir para o que a gente está vendo, que é uma estigmatização do pensamento livre, as pessoas são induzidas a não pensarem, né? Está tentando induzir uma coisa de esquerda e direita, uma grande bobagem, né? Que é invenção para outros interesses, né? Cultuar um falso moralismo, né? Uma agenda de costumes estúpida, né? Resgatando agora a ignorância como um valor humano, né? E o dinheiro como virtude. As pessoas são avaliadas por aquilo que juntam materialmente e não por aquilo que juntam de saber, né? E a pregação da violência como remédio para resolver problema social, né? Arma todo mundo que resolve isso. Então, isso são coisas que vocês que são jovens, né, que estão começando esse caminho agora, têm que se contrapor a isso, exercer a cidadania de vocês. Esse é uma aula que esse slide me foi cedido por um amigo meu, um argentino, que já rodou o mundo inteiro e se aposentou em Boston, cirurgião cardiovascular, é do professor Francis Fontan. Essa aula tem 20 anos que o Fontan deu. É o homem que fez a cirurgia para corrigir a atresia tricúspide, uma das colaborações mais importantes da cirurgia cardiopediátrica de todos os tempos. Então, nessa aula dele, ele clama para que as pessoas comecem a participar e diz que é importante que os médicos tenham um papel ativo na política, na economia e nos problemas sociais, e defendam esses interesses. E que está na hora de decidir se eles continuam parte do problema ou da solução. E interroga:
Se nós temos talento e conhecimento para resolver os problemas, como é que a gente vai esperar que pessoas menos talentosas e, às vezes, ignorantes possam resolver por nós? Então, é importante que vocês participem dessas discussões. Médico é entendedor de gente, então tem que buscar outros conhecimentos, né? Buscar para poder se tornar um ator social. Eu vou citar agora dois, estou encerrando, né? Dois pensadores. Um clérigo, que é o Dom Helder Câmara, esse bispo, era o bispo de Recife e Olinda. Ele era um humanista, né? Defendia ardentemente justiça social. Ele dizia que era chamado de comunista nessa época, né? Que a melhor maneira de ajudar uma pessoa é ensiná-la a pensar. Então, se eu, hoje, nessa aula, vocês aprenderem, refletir um pouco sobre isso, eu estou realizado, né? E a outra é de um pensador laico, esse homem não tinha religião, que é o Paulo Freire, que está sendo muito destacado. Esse eu consigo, porque quando eu fui secretário de Estado da Saúde aqui em 97, não lembro mais, 10% dos funcionários da saúde eram analfabetos, pasmem. E eu chamei uma professora Elce, que nunca mais a vi, deve estar agora com uns 90 anos, e dei para ela essa tarefa e ela idealizou que a gente podia alfabetizá-los pelo método Paulo Freire, que não tinha nada de comunista. Era uma metodologia que você usava as pessoas que da própria sala, do local onde eles trabalhavam, arranjavam uma bolsa para que eles, depois do expediente, treinassem essas pessoas, e com coisas interessantes, que fizessem eles ter curiosidade de aprender a ler, né, para crescerem profissionalmente. Então, Paulo Freire dizia que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Então, é fundamental que a vida inteira, né, vocês que vão ser médicos, vocês tentem se continuar se educando a vida inteira. Não confundir educação com informação. Né? Informação, se vocês se fixarem só nisso, vocês não vão ser médicos, vão ser técnicos em medicina. E esse homem aqui, que é um mineiro, doutor Domingos Junqueira, que foi um dos pioneiros da cirurgia cardiovascular aí no Rio de Janeiro, um homem notável, um sujeito extraordinário. O professor Domingos Junqueira de Moraes, ele dizia que não pode confundir pobreza com subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento não é uma questão econômica, é uma questão intelectual. Lembra daquela coisa lá da cultura. Então, ele dizia que subdesenvolvido é aquele que não sabe usar o que tem e sonha com o que não tem. Então, vocês imaginam quando eu vim aqui para o Nordeste, que a gente não tinha nem UTI, né? Se a gente ficasse de braços cruzados, se a gente não se juntasse aqui, toda a inteligência, né? Não criasse essa roda de conhecimento, de um ensinando o outro, a gente não tinha feito nada. Ia ficar reclamando, só fazer isso quando tivesse alguém construísse um Incó para a gente. Pobreza não, é diferente. Pobreza a gente tem que conviver com ela, mas não pode permitir a miséria. Entendeu? A miséria empobrece o ser humano, né? Empobrece, avilta quem sofre da miséria e empobrece o ser humano que fica com um olhar contemplativo em relação à miséria. Todos nós temos que lutar para acabar com a desigualdade social. E para encerrar aqui, mais dois gênios aqui nordestinos, o Sivuca, que é paraibano, e esse Hermeto Pascoal, nasceu em Lagoa da Canoa, que é vizinho da minha Cacimbinhas, né? Esse homem é semi-analfabeto, ele toca qualquer tipo de instrumento. Quando vocês tiverem oportunidade de uma apresentação dele, vocês vão ver que vocês vão se encantar. Então, ele dizia que o saber vem depois do sentir. E quem não sente, pensa que sabe. Então, tudo que a gente fizer, tem que fazer com paixão. Se a gente fizer com paixão, nós vamos ter resultado, porque não há lei que segure o sentimento. E nesses tempos esses tempos selvagens que a gente está vendo aí,
muito ódio, né? Lembrar dessa frase aqui do Veríssimo, que dizia que há momentos em que quem nos salva nem é o amor, e sim o humor. Então, acima de tudo, a gente não pode perder o amor pelas pessoas e ter o senso de humor, né? Tudo pode ser resolvido. Toda tragédia, se a gente vai com jeito, depois a gente pode transformar numa coisa até engraçada, nem que seja de humor negro. E quando vocês estiverem cansados, aí aborrecidos, aí não tem remédio, é esse aqui, ó. Vem para Maceió, vai na Praia da Pajuçara, pega uma jangadinha dessa, água aqui abaixo aguinha quente, abaixo do joelho, né? Uma caipirinha, e pensar na vida, né? E pensar em tudo que a gente discutiu aqui, né? Que o ser humano é uma obra inacabada, né? E que a gente tem que passar a vida inteira tentando melhorar, nós como ser humano, né? E que a nossa vida só tem sentido se ela for compartilhada com as outras pessoas. Então, muito obrigado e um abraço fraterno em todos vocês e um beijo no coração.